convido você a abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, hoje, no capítulo 13. Estamos aí chegando no final dessa caminhada na carta aos Hebreus, entrando aí no último capítulo, mas que ainda trata do mesmo assunto, do mesmo tema. Nesses próximos 25 versos, de certa forma, o autor continua a nos advertir e a nos ensinar práticas para perseverarmos na fé. Nós leremos, portanto, hoje, os primeiros 6 versos apenas. E se Deus assim permitir, vamos trabalhar esses 6 versos. E aí, nos próximos domingos, segundo a bondade do Senhor, nós continuaremos. Diz assim, pois, a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 13. Acompanhe a leitura que farei. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja um matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Oremos mais uma vez, irmãos. Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome pela Tua palavra revelada a nós, que nos ensina, que nos corrige, nos adverte, ao mesmo tempo nos conforta, mas também nos confronta para vivermos uma vida de acordo com o padrão que o Senhor espera de nós. Pai, nós temos caminhado no estudo da carta aos Hebreus já há algum tempo, e nela o Senhor nos exorta a vivermos uma vida que glorifique ao Senhor e que demonstre a nossa perseverança na fé e na prática da Tua vontade. Por isso, ó Deus, agora, nessa parte final, quando chegamos no último capítulo dessa carta, ainda clamamos, igualmente fizemos durante todo esse período, que o Senhor continue a falar conosco, a nos edificar, a nos ensinar, e que Teu Santo Espírito nos molde, que Teu Santo Espírito nos conduza, ó Deus, a vencer nas lutas que temos, para que, vencendo, ó Deus, o desânimo e até mesmo o pecado, possamos caminhar, ó Deus, em fidelidade, obediência, santidade, e assim, ó Deus, andando contigo, em fidelidade e comunhão, desfrutar não só do cuidado do Senhor, mas principalmente da segurança que as Tuas promessas trazem a cada um de nós. Fique conosco, fale conosco, nos abençoe, nos guarde e use-me apesar de mim mesmo. É o que nós clamamos também no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Como tem dito, nós já tratamos aí, né, sobre a necessidade da perseverança. Esse, de certa forma, é o tema da carta aos Hebreus, em especial no capítulo 12, quando ele começa essa parte final, ele diz para que nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa palavra perseverança também pode ser traduzida com paciência, com resistência, com constância. E para que isso ocorra, a carta aos Hebreus nos chama a atenção para trazermos à memória ou relembrarmos constantemente de que se estamos aqui, foi pelo fato de termos sido alcançados pela graça de Deus, através da pessoa, da obra, do sofrimento de Jesus Cristo, a quem o autor aos Hebreus chama de autor da nossa salvação.
e que, portanto, devemos nos apegar firmemente às verdades que o próprio Senhor Jesus nos deu e não nos desviarmos dela, como está escrito lá em Hebreus capítulo 2, verso 1. E assim como na sequência ele nos ensina, nunca venhamos a negligenciar tão grande salvação, mas completar a carreira que nos está proposta sem nos fatigar, sem desmaiar, ou seja, sem desistir. A palavra do Senhor em Hebreus vai reforçar repetidamente essa necessidade de andarmos em fidelidade e não deixarmos o caminho do Senhor. Ou, usando as palavras do capítulo 10, não retrocedermos para a perdição, mas conservarmos a nossa alma para a vida. E a grande questão que a carta aos Hebreus nos conduz, apesar de apresentar essa necessidade da perseverança, é como, né? Como que nós devemos viver de modo perseverante? Como que eu ponho isso em prática, pastor? Como que eu posso de fato ser um cristão constante, um cristão perseverante, apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas do dia a dia, apesar das perseguições, apesar das tribulações? Como que eu posso andar em perseverança, como Deus quer que eu ande? E nós começamos então a tratar desse modo, como perseverarmos na fé e na prática. E aí nós, desde o capítulo 12, somos exortados a algumas dessas práticas. E vamos relembrar rapidamente o que nós já fizemos e estudamos até aqui. Primeiramente, para você perseverar, obviamente que você tem que viver uma vida santa. O texto no capítulo 12, verso 1, vai nos dizer: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, referindo-se aos irmãos do capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso, ou seja, tudo aquilo que te impede de viver uma vida cristã, mesmo que seja lícito, e desembaraçando não só de todo o peso, mas de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Então, uma vida santa é essencial, necessário para você perseverar na fé. Isso fica claro também no verso 14. Se você observar aí, Hebreus capítulo 12, verso 14, nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Além da vida santa, para você perseverar na fé, você precisa ter uma constância, evitar essa oscilação da fé. Né? Tem pessoas que começam a carreira cristã muito bem. Dali a pouco, alguma situação da vida faz com que ele desanime, desista de tudo, pare de ler a Bíblia, pare de orar, pare de vir à igreja, pare de servir a Deus. Aí dali a pouco, ele resolve voltar e começa de novo, mais uma caminhada. Você fala, não, agora vai. Aí eu digo, agora é o céu, é o limite para esse cara. Dali a pouco, cadê o fulano de novo? Já subiu, já desanimou. Os problemas da vida já tiraram a alegria da salvação dele. E aí ele fica nesse sobe e desce, que é um perigo para a perseverança na fé. Então, o autor aqui da carta diz, para você perseverar, evite essa oscilação. Né? Corre com perseverança, uma corrida constante. A analogia feita aqui no capítulo 12 é de uma maratona. Então a ideia é uma corrida constante. Não adianta você sair correndo que nem um louco no começo, você não vai alcançar a linha de chegada. E nem adianta também você demorar muito no começo, porque vai chegar no meio, você vai se fatigar, desmaiar, cansar, e as coisas não vão acontecer. Por isso, corra com constância, com perseverança. Vimos também, ainda no capítulo 12, verso 3 e 4, que para perseverar na fé, nós temos que viver a nossa vida em função de Jesus. Pense em Jesus. Nós temos chamado a sua atenção que tem infelizmente, muitos cristãos que vivem uma vida sem Cristo. Que parece que eles mesmos são os donos da sua própria salvação. Mas o texto vai nos dizer que nós devemos considerar atentamente aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo fez, aquilo que Ele realmente já garantiu para nós através da sua obra na cruz. O texto ainda vai nos dizer
que para perseverarmos, a partir do verso 5 até o verso 13 do capítulo 12, que nós devemos aceitar a correção divina. Afinal de contas, Deus disciplina a todos quanto ama, e Deus nos trata como filhos. Nesse processo da carreira cristã, irmãos, muitos momentos Deus nos disciplinará, Deus nos chamará a atenção, passaremos por situações de provas, situações onde Deus está nos moldando, e aqueles que se revoltam quanto às disciplinas do próprio Deus estão fadados a desanimar na fé e a ficarem no deserto, fazendo a analogia aqui que o autor faz muitas vezes com a peregrinação dos dias de Moisés. Quantos que endureceram o coração, endureceram a mente durante a peregrinação do deserto, quando foram corrigidos pelo Senhor? E qual foi o resultado disso? Dessa rebeldia, desse endurecimento de mente e coração? Não entraram na terra prometida. Ele usa essa mesma ideia para dizer para você, olha, aceite, não endureça o seu coração quando a palavra de Deus te disciplina, quando ela te chama atenção. Porque se Deus está te chamando atenção, é porque você é filho e não bastardo. Porque o bastardo é que nós deixamos sem disciplina, porque não amamos como filho verdadeiro. Mas aqueles que foram adotados pelo Senhor e Deus trata como filho, Deus então, como pai amoroso, corrige, disciplina. Portanto, para perseverar, não desanime diante das disciplinas que o Senhor aplica sobre nós. Vimos também, ainda no capítulo 12, do verso 14 ao verso 17, que nesse processo da perseverança na fé, nós precisamos uns dos outros. Ninguém foi chamado para ir para o céu sozinho. Nós fazemos parte de uma família. Portanto, ele diz, segui a paz com todos, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. Nós temos que policiarmos a nós mesmos, obviamente, mas somos instrumentos de pastoreio mútuo, onde é o papel de uma igreja saudável auxiliar uns aos outros, aconselhar, admoestar para que todos andem em fidelidade e santidade. O convívio na comunidade dos santos, irmãos, é essencial para perseverar na nossa fé. Quanto mais nos afastamos da igreja, mais a tendência é desistir da fé. Não é à toa que a carta aos Hebreus vai nos exortar capítulos antes que não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Ainda mais quando vedes que o dia final se aproxima. Essa era a ideia. Então, o permanecer juntos em fraternidade, em pastoreio mútuo, é mais uma prática que nos auxilia no perseverar na fé. Vimos também, ainda no capítulo 12, que para perseverarmos eu preciso considerar o progresso da redenção. O que isso quer dizer? Nós vemos no verso 18 a 24 que ele faz uma conexão com o Antigo Testamento, onde aquele povo que estava recebendo originalmente a palavra de Deus no Sinai, ficou escandalizado. Mas nós não. Nós já vivemos numa época em que Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus, como é dito no capítulo 1, já nos revelou tudo que é necessário para a vida cristã. E a ideia que o autor apresenta é que os irmãos da antiga aliança não tinham visto Cristo e nem mesmo o cumprimento das promessas messiânicas. Para nós, que já chegamos a Jesus, o mediador da nova aliança, que já somos e fomos purificados no sangue da aspersão, nós temos uma facilidade muito maior de caminhar na fé. O simples fato de saber que agora estamos mais perto da redenção final já é um motivo maior para nos acharmos em perseverança. Imagine, irmãos, como Pedro vai dizer, né, que alguns julgam que a volta do Senhor está sendo demorada, mas imagine para os irmãos que ainda viviam lá no Antigo Testamento e que não tinham visto nem a chegada do Messias. Nós já não. Nós somos parte de uma geração posterior ao cumprimento messiânico, ao fim da revelação,
e, consequentemente, muito mais perto da redenção final. E eu preciso considerar isso. O fim está perto para manter a minha vida de perseverança e obediência a Deus. E fechando o capítulo 12, nós vimos semana passada que para perseverar na fé, eu não posso desprezar o fato do juízo final. A palavra do Senhor nos assegura que Deus preparou um dia onde todos serão julgados pelo Senhor. E aqueles que não estiverem em Cristo Jesus, não tiverem os seus nomes inscritos no livro da vida, que não tiverem sido justificados pela obra de Cristo, por mais bonzinho que você pensa ser, você não entrará no reino dos céus. O juízo final é uma realidade que a palavra de Deus nos apresenta, justamente para nos fortalecer a sermos achados em fidelidade. Andando com Deus, sabendo que um dia todos, sem exceção, compareceremos na presença do Senhor. Agora, entrando no capítulo de número 13, ele continua com esses princípios práticos para perseverarmos na fé. E os primeiros versos, o verso de 1 a 3, e eu peço que você releia-os comigo, fala a respeito do amor. Ele diz assim: seja constante o quê? O amor fraternal. E como uma consequência natural desse amor, não negligencie a hospitalidade, lembre dos encarcerados e dos que sofrem maus tratos. Essa é a ideia que está prevista aqui nos 3 primeiros versos. Logo, o item H aí, do nosso sermão, para perseverarmos na fé, precisamos amar uns aos outros. Seja constante o amor fraternal. E como nós vimos, tanto no texto inicial da nossa liturgia, onde o próprio Cristo diz que essa é uma característica de todo discípulo dele, o amor, como também na exortação do apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, esse amor não pode ser apenas de boca, mas tem que ser um amor de fato e de verdade. A vida desse amor fraternal, irmãos, e a prática desse amor fraternal é que nos sustenta em momentos de dificuldades da carreira cristã. Para perseverarmos, precisamos ser agentes do amor e, ao mesmo tempo, receptores dele. Essa vida de comunhão, de comunidade, nos conduz a nos fortalecer em amor para suportarmos as lutas. Aqui, você bem se lembra, nós já tratamos disso em outros momentos, a igreja estava sendo alvo de perseguição. Muitos desses irmãos, por conta da perseguição, tiveram os seus bens retirados. Perderam tudo. Casa, bens, famílias. A situação era uma situação de extrema perseguição. E o autor aos Hebreus diz, olha, então, a prática do amor cristão é o que vai nos conduzir a perseverarmos juntos diante dessas lutas. Lutas das quais ele vai mencionar pelo menos 3 aqui no contexto. Portanto, para perseverarmos na fé, a prática do amor fraternal é uma necessidade. Seja constante o amor fraternal. Não existem momentos mais específicos, é algo constante, perseverante. No último capítulo, então, de um modo mais direto, as exortações para que perseveremos na fé até o fim ganham agora tons ainda mais práticos e todos firmados nessa prática essencial, característica do verdadeiro discípulo de Cristo, que é o amor. Nós vimos e sabemos que o amor como virtude máxima é exaltado não só aqui em Hebreus, mas em toda a Escritura. E em especial nesses primeiros versos, primeiramente no trato com os irmãos, gerando aí outras virtudes e práticas. A virtude da bondade, gerando hospitalidade. Lembra, alguns irmãos tinham perdido tudo, inclusive as próprias casas, e precisavam ser acolhidos pelos demais irmãos. A empatia
gera o cuidado, tanto dos encarcerados, que não estavam presos porque eram malfeitores, mas estavam presos tão somente por conta da fé, tão somente por assumir um compromisso com Cristo, e que outros estavam sofrendo justamente pela profissão de fé que estavam assumindo. Nesse sentido, o autor então nos ensina que o amor é a solução para que juntos passemos pelos momentos de dificuldade e tribulações. Seja acolhendo esses irmãos através da hospitalidade, seja sofrendo em empatia, ou até mesmo lembrando-nos deles, obviamente, nas nossas orações e, se possível, até mesmo nas nossas assistências. Irmãos, uma comunidade verdadeiramente cristã é uma comunidade que convive uns com os outros e os problemas dos outros passam a ser nossos. As necessidades são compartilhadas. As dificuldades são enfrentadas juntos. Onde nós, como vimos lá em 1 João 3, de 13 a 18, e João 13, de 34 a 35, temos o amor como característico, como a virtude maior, como Paulo vai tratar lá no capítulo 3 de 1 Coríntios. E não apenas desprezemos, né, os outros como se a vida cristã fosse um problema individual. Não, nós somos chamados para vivermos em corpo. E como Paulo faz na analogia com o corpo humano, quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Se queremos perseverarmos na fé, precisamos uns dos outros, e mais do que isso, precisamos da demonstração clara, de fato e de verdade, do amor como característica de um verdadeiro servo do Senhor. Então, se queremos perseverar na fé, temos que nos amar, e assim sermos instrumentos de bênção na vida uns dos outros. Mas as exortações não param aí. Além desse amor fraternal, demonstrado praticamente, né, ou de modo prático, na hospitalidade, na empatia e no socorro, nós vemos que ele continua. E no verso 4, mesmo que tratando de um assunto distinto, ainda pautado no amor, ele vai dizer: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. É óbvio que o autor já havia falado sobre a necessidade da santificação, mas aqui, de um modo mais claro e mais prático, ele vai nos apresentar que para perseverarmos na fé, nós precisamos cumprir com o nosso voto conjugal. É lógico que esse princípio, ele acaba sendo mais amplo, porque aponta para a necessidade de você cumprir todos os seus votos diante de Deus. O próprio Salomão já nos havia exortado quanto a isso, lá no capítulo 5 do livro de Eclesiastes, quando diz: é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Porque Deus considera tolo aquele que faz um voto e não cumpre. Portanto, a ideia de cumprir os nossos votos é uma demonstração que fortalece a nossa perseverança na fé. Mas de um modo muito mais específico, ele vai focar aqui o voto matrimonial. E por que será que o autor, quando está falando da necessidade de perseverança da fé, vai enfatizar, numa sequência lógica aqui da prática do amor, a ideia de cumprir os votos conjugais? Irmãos, nós sabemos que dentro desse processo de santificação, uma das grandes lutas que todos nós temos em andarmos em santidade é justamente fazer morrer os nossos desejos carnais e, ao mesmo tempo, ir contra a inclinação natural das nossas concupiscências, dos nossos desejos.
A palavra do Senhor diz que uma das grandes demonstrações de fidelidade ao Senhor é não viver para nós mesmos, mas viver para o Senhor. É não fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus espera que eu faça. Quando você olha para o livro do Apocalipse, você vê sobre a necessidade de santidade, você vai ver que aquilo que é chamado da marca a marca da besta, está relacionado a práticas dos nossos desejos carnais e mundanos, em detrimento daqueles que fazem a vontade de Deus, ao invés das suas próprias. Nós sabemos, infelizmente, com o passar dos anos, desde a escrita de Hebreus, que mesmo dentro o povo cristão, o cumprimento da sua fidelidade conjugal tem sido um negócio que constantemente é atacado. E não são poucas as vezes que quando quebramos os nossos votos, isso acaba nos conduzindo para longe de Deus. Seja por culpa, seja por vergonha. Muitas vezes, o fato dos cristãos não se atentarem para essa prática necessária para a perseverança da fé, acabam ou entrando em impureza, em adultério, como é tratado aqui, e por conta disso são retirados do convívio da fraternidade, ou até mesmo se excluem, porque se consideram agora impuros para isso. Manter a fidelidade aos votos é uma segurança que a própria palavra de Deus nos traz para perseverar a nossa própria caminhada cristã. A fidelidade a Deus é demonstrada no cotidiano, no cumprimento dos nossos votos. Como sabemos, os votos nupciais têm uma relação análoga com a aliança com Deus. Não é difícil você comprovar isso quando você vai lá para Efésios, capítulo 5, onde ele faz a analogia entre a união de Cristo e a igreja com a união do homem e da mulher. E que a relação e as funções do marido para com a esposa e da esposa com o marido refletem a relação do próprio Cristo conosco. Dentro desse contexto que a Bíblia inteira apresenta, não só em Efésios, mas no Antigo Testamento, em vários outros textos, de apresentar Deus como esposo e o seu povo como esposa, nós temos aqui então uma exortação, que nessa relação do voto conjugal, nós temos uma ação prática para nos auxiliar na perseverança da própria fé. Para o autor aos Hebreus, irmãos, cumprir os nossos votos e juramentos é um instrumento para nos manter firmes na fé. Honrar os nossos juramentos, vivendo de modo puro e fiel, que é justamente o contrário de impureza e adultério, fortalece a nossa caminhada com o próprio Deus. Nós temos aqui, no slide abaixo, alguns versos bíblicos que apontam da exortação da palavra de Deus quanto à infidelidade. Malaquias capítulo 2 é um texto bastante direto, que demonstra o fato, inclusive, que Deus odeia o repúdio e, consequentemente, o divórcio. E que Ele deseja que o seu povo seja encontrado em fidelidade, principalmente aos votos nupciais. Efésios, capítulo 2, também vai exortar quanto a isso. Eu convido você a acompanhar esses versos, para que eles não fiquem soltos aqui no sermão, mas que as palavras sagradas possam fortalecer ainda mais a necessidade da fidelidade e o cumprimento dos votos na perseverança da sua fé. Malaquias 2, então, vai nos dizer assim, verso 13: ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta e nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? E a resposta é, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera.
Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Veja, irmãos, a palavra do Senhor chamando a atenção que a minha relação com Deus está extremamente ligada à minha fidelidade aos votos, em especial os votos conjugais. Essa mesma ideia vai ser apresentada lá em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, numa palavra também de exortação aos maridos. Vá lá comigo. 1 de Pedro 3, 7, vai nos dizer assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Presta atenção agora. Para que não se interrompam as vossas orações. A minha comunhão com Deus está atrelada à minha fidelidade e comunhão com o meu cônjuge. Se eu não estou vivendo de modo fiel, de modo puro, se eu não estou colocando o matrimônio como algo digno e não estou glorificando a Deus, isso impede o meu relacionamento com o próprio Deus. Para perseverar na fé, irmãos, eu preciso cumprir rigorosamente os meus votos, e em especial o meu voto conjugal. Se eu não estou bem com o meu cônjuge, certamente eu não estarei bem com o Senhor, que foi a testemunha desta aliança, desse pacto. E não importa aonde que você tenha casado propriamente, mas o fato de ter tido um voto e um juramento conjugal coloca você nessa mesma categoria. Como eu disse no início desse ponto, muitas vezes a infidelidade ou a quebra dos votos, tão somente por quebrá-los, impede a minha perseverança na fé. Me conduz a um distanciamento e principalmente uma comunhão com aquele que foi testemunha dos votos e dos pactos que eu fiz. Quer perseverar na fé? Cumpra com seus votos, em especial com o seu voto conjugal. Voltando para Hebreus, considerando como sendo digno de honra. Algumas traduções vai dizer digno de honra entre os matrimônios, outros vão traduzir literalmente: cumpra com seus votos conjugais e seja fiel, da mesma forma que Malaquias trata, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Não dá para você ter uma vida perseverante na carreira cristã se você não cumpre os seus votos. E principalmente, se você não tem o matrimônio como algo digno de honra. Caminhando para o final, irmãos, ainda nessa perícope que lemos, que vai até o verso 6, os versos 5 e 6 nos apresentam uma outra postura. Além do amor fraternal, além do cumprimento dos votos conjugais, nós temos aí a partir do verso 5, seja a vossa vida sem o quê? Sem avareza. Contentai-vos, sede gratos com aquilo que você tem. Porque Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Veja que a ênfase é dada no fato de que se temos o Senhor, nós já temos tudo. É assim que o Salmo 23 nos apresenta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso não é uma promessa que você não vai ter falta. Inclusive o próprio Salmo diz que você vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas Deus estará contigo.
Se você tem o Senhor, nada mais me falta. Essa é a mesma expressão que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, então significa que eu tenho que ter todas as coisas? Não. O próprio contexto de Filipenses, Paulo diz, olha, de todas as situações eu já tenho experiência de passar fome e de ter abundância, de ser rico ou ser pobre. E aprendi uma coisa, Deus me fortalece em todas as circunstâncias. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma promessa que você não vai ter dificuldade, mas é na verdade uma expressão de que mesmo na dificuldade você terá contentamento, porque o Senhor é contigo. Nesse sentido, a letra J aqui da nossa sequência, das práticas para perseverarmos, é confie na provisão divina. E confie de modo grato. Seja contente, contentai-vos. Pare de desejar coisas simplesmente por desejar. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. A palavra de Deus nos exorta, irmãos, a sermos gratos por tudo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, deixa isso claríssimo. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E ao mesmo tempo, a palavra de Deus, além de exigir que sejamos gratos por tudo, também nos exorta a sermos contentes com o básico. Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 6. E deixa aberto por enquanto aqui em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo capítulo 6, verso 8 vai dizer assim: tendo sustento e com que nos vestir, qual que deve ser a nossa postura? Estejamos contentes. A palavra do Senhor, então, nos exorta a sermos gratos por tudo e sermos contentes com aquilo que temos, com o básico. Afinal de contas, o próprio texto aqui de Timóteo vai nos ajudar quanto a isso. Buscar riquezas e depositar nossa confiança na riqueza pode nos desviar da fé. Veja aí a sequência, verso 9. Ora, os que querem ficar o quê? Ricos, caem em tentação e cilada, e em muitos desejos ou muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Presta atenção. E alguns, nessa cobiça, o que aconteceu com eles? Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. No verso 17 desse mesmo capítulo é dito: exorta aos ricos do presente século para que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas deposite a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A palavra do Senhor, irmãos, nos coloca como mais um princípio para não desviarmos da fé, mas para perseverarmos, é ter confiança na provisão divina de um modo agradecido. O próprio Senhor Jesus nos advertiu quanto a isso, dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Lá em Mateus capítulo 6, no verso 24 e 34, essa é a ideia. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Hebreus ainda nos afirma que o Senhor é o nosso auxílio. Que o motivo do nosso contentamento, da nossa alegria, não está nas coisas, mas no fato da promessa de que o Senhor estará sempre conosco. Como já citei, é o mesmo princípio que encontramos no Salmo 23 e é o mesmo princípio que encontramos
em Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 13. Voltando aqui para Hebreus, o verso 6 diz para que você, de um modo confiante, afirme. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Mesmo diante das maiores perseguições, privações, espólio de bens, decorrentes da nossa fidelidade ao Senhor, não deve ser uma preocupação para o verdadeiro crente. Mas a confiança na provisão e na promessa do Senhor, de um modo contente, de um modo grato com aquilo que temos, é algo necessário para não desviarmos da fé, mas sermos contados entre aqueles que perseveram até o fim. Desse modo, irmãos, nós caminhamos mais um pouco nessas exortações do capítulo 12 e 13 de Hebreus, daquilo que devemos fazer para perseverarmos. Veja que são atitudes do dia a dia, atitudes práticas, e que fortalecerão não só a nossa confiança no Senhor, mas ao mesmo tempo a nossa fé e a nossa esperança. A palavra de Deus nos exorta a perseverarmos na fé que recebemos, nas verdades ouvidas. E para que isso aconteça, as práticas que estudamos hoje são essenciais. Ame os seus irmãos. Cumpra os seus votos, em especial o seu voto conjugal. E confie de modo grato na providência do nosso Deus. E que Ele assim nos abençoe. Amém?